Olá, olá você que me acompanha aqui no meu canal, que trata de concurso público, redação, produção textual, jornalismo também, língua portuguesa, enfim, essa coisa toda com a qual eu trabalho há 30 e sei lá quantos anos, né? Meu nome é Ricardo Russo. Se você está chegando agora, te inscreve no canal, bota o sininho aí, aquelas coisas de sempre, para a gente poder privilegiar o canal. A gente tem uma comunidade legal aqui para criar aí uma discussão séria, isso é importante, a respeito de concurso público. Hoje, assiste até o fim, especialmente você que fez CNU ou conhece alguém que ou tem parente que fez CNU, porque a gente vai falar sobre os recursos administrativos na redação. Então, atenção você que fez CNU. Você sabe que tem uma data marcada que é dia 8 de outubro, quando você vai receber a nota da sua redação discursiva do bloco 1 ao 7 ou a dissertativa, aquela dissertativa argumentativa do bloco 8. Não importa. Você vai receber o espelho da correção, com o detalhamento da sua nota, item por item. Então, adequação ao tema proposto, argumentação, gramática, item por item. Legal? Você vai receber a nota, o espelho. De posse desse espelho e dessa nota, você tem o direito de contestar a nota. Se tiver procedência, claro, né? Então você não vai entrar em contato com o prof e dizer assim, professor, preciso aumentar um ponto na redação, dá um jeito. Eu não sou mago, né, carinha? Então a gente primeiro tem que olhar a redação, e é por isso que eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo o grupo do WhatsApp, onde a gente está discutindo essas coisas. Entra no meu grupo, a gente vai conversando mais de perto sobre essas coisas. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Legal? Entra lá, cara, e traz as tuas dúvidas, né? Traz o teu caso. Todo mundo tem uma história para contar. Legal? Então, no dia 8 eu posso fazer isso. Mas esse recurso administrativo tem que ficar atento, e aí tá lá no edital, e eu sou escravo do edital, né, cara? Sou escravo do edital, né? O edital diz claramente que pode baixar a nota também. Então você tem que ter muito cuidado na hora de fazer isso. E com quem vai fazer isso, né? Você tem que ver se é procedente. Então lá no meu grupo do WhatsApp eu estou reunindo as pessoas, porque aí eu olho a sua redação, da galerinha que está no grupo do WhatsApp, eu vou olhar a redação sem nenhum custo para o candidato, para ver se é procedente ou não entrar com tal recurso administrativo. Aí eu digo, legal, pode ser, o item tal aí, o item está subavaliado, mas tem que ser feito por um professor de língua portuguesa, então não vai pegar um mentor para fazer isso, tá? Pelo amor de Deus, legal? Não vai pegar um coach para fazer isso, né? Pega um professor que está acostumado a fazer isso. Recursos administrativos e judiciais, que é uma das minhas especialidades. Bom, dito isso, então vamos começar falando sobre os casos. Legal? Aí apareceu o seguinte caso: o candidato está reclamando, né? E está bem indignado. Professor, o senhor já viu? A pergunta é: o senhor já viu isso antes? Em primeiro lugar, não sabíamos o número de linhas que cairia a redação, porque nos editais do bloco 1 ao 8 dizia que o número de linhas estaria na prova. E também não destacaram na prova que o candidato seria eliminado se fizesse um número inferior de linhas. No caso dele é o bloco 1. Legal? Por que ele diz isso? Porque, olha só, professor, eu fui muito bem na prova objetiva, estudei pra caramba, fui muito bem na prova objetiva, tirei uma pontuação, tenho titulação, prova de títulos, vou me dar super bem, tá tudo certo na minha vida. Mas eu fiz 33 linhas, e o número de linhas era de 35 a 45. O que vale dizer que esse candidato foi eliminado por causa de 2 linhas. E ele não aceita o fato e está indignado com isso. E eu entendo o candidato, por óbvio. Imagina, o cara estudou, né? A gente se dedicou, e você deve estar sentindo o que eu estou sentindo agora, né? E por causa de 2 linhas ele foi eliminado. Vamos lá. O que a gente pode falar sobre isso? Beleza. Primeiro lugar, agora vamos lá, eu tenho que entrar com papo técnico, você vai me desculpar, mas eu tenho que ensinar você algumas coisas. Em primeiro lugar, é super importante, ponto número 1, anota aí, ponto número 1 do prof aqui, ó. É super importante que todo candidato que vai fazer concurso público leia com atenção o edital. E são poucos os candidatos que leem com atenção. Legal? Então, quando a gente pega a redação, você tem que saber quais são os critérios. Então, aqueles alunos que eu treino nos meus cursos de língua portuguesa, cursos de redação e prática textual,
A primeira coisa, vamos pegar os critérios e vamos examinar os que você tem que entender os critérios. O que é adequação ao tema? O que vai ser julgado ali? Legal, pelo avaliador. O que é a argumentação? O que vai ser julgado? E você tem que entender aquilo ali, se você não entender, você não vai entender a nota que eu estou dando para você na redação. Então é muito importante que você entenda. Então, o que eu faço é um trabalho de educação do candidato para perceber como é avaliado uma redação. Ou seja, o que o avaliador vai buscar. O que o olhar do avaliador, aqui, ó, os olhos que vão decidir sua vida, os olhinhos do avaliador, eles vão buscar no seu texto. Bem entendido isso? Então, primeira coisa, a gente tem que ler o edital. Então, meus queridos, vamos ler o edital, porque nós somos escravos dos editais. É eles que determinam as regras do jogo. E deveria ser um edital claro e postulando todas as regras de maneira muito clara. Isso nem sempre acontece, por evidente. Aí vem a minha briga com as bancas aí de concurso público. Legal? Então vamos ver. Cabe recurso, professor? A questão do número de linhas, a reclamação. O edital não trazia o número de linhas. Nós fomos fazer a prova e não sabíamos o número de linhas. Segundo lugar, zeraram a minha redação. Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, eu vou pegar a Sesgran Rio, porque nós estamos falando da banca Sesgran Rio. O concurseiro que foi treinado, quem estudou comigo sabe disso, vai ser treinado pelo DNA da banca Sesgran Rio. A banca Sesgran Rio é que determina a coisa. Então a gente vai estudar o caso da Sesgran Rio, como é que a Sesgran Rio trata a redação, como que ela corrige, quais são os critérios, que são sempre os mesmos. E a Sesgran Rio está acostumada com concursos muito grandes, que é da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, que são concursos enormes, que tem redação, sim senhor. A dissertação argumentativa. É isso que tem na Caixa, que é a mesma do Enem, aquela que todo mundo copia, faz esqueleto, aquele inferno, né? Do esqueleto, que eu não aguento mais aquele esqueleto. Muito bem. Estou péssimo, como vocês estão vendo, minha garganta está explodindo. Então vou pegar o Diário Oficial com o edital de 21 de fevereiro de 2024, Sesgran Rio, Caixa Econômica Federal, e vamos ver o que diz aqui. É só olhar, cara, é só olhar. Vamos olhar? Você vai comigo ali? Vamos olhar? Olha só o que diz. Ó. A prova de redação, você tem que ler essas letrinhas, essa pequenininha. É, isso mesmo. Prova de redação para todos os candidatos. Seleção na segunda etapa será feita por meio de uma prova de redação. O cara faz a primeira etapa objetiva, tem que ter um aproveitamento X, se não me engano, era 50% de rendimentos para ter corrigida a sua redação. Então, filtro, né? Quem não tem 50% de aproveitamento da prova já filtra, não precisa corrigir a redação do cara, porque você não é concorrente. Aliás, nem 50% é. A gente sabe que para conseguir nível de excelência tem que estar em 80% de aproveitamento. Mas vai lá, 50%. E a redação é de caráter eliminatório, para você saber. O que é eliminatório? Não é classificatório, só elimina. Se você não tirar a nota mínima estipulada, você é eliminado. Então, não classifica. No CNU é eliminatório e classificatório. Muito bem, é diferente então. A redação deve ser estruturada na forma de um texto em prosa, óbvio, né? Não é poesia, ou é poesia ou é prosa, dissertativa argumentativa. Então, a dissertação argumentativa, que é o bloco 8, e é o que cai no Enem, e é o que cai na Caixa Econômica, é o que cai no Banco do Brasil, e é o que cai na maior parte dos concursos públicos, a tal dissertação argumentativa. Legal? E valerá 100 pontos. A redação deve ser estruturada de forma de texto. Que mais? A redação cujo número de linhas esperado, olha o que diz o 7133, cujo número de linhas esperado será explicitado em seu enunciado. Será avaliada conforme os critérios a seguir. Então, gente, a Sesgran Rio sempre faz isso. Então não adianta você ficar esperneando, dizendo assim, mas olha, não tinha, nunca tem. Isso é a dinâmica da Sesgran Rio. O número de linhas você vai ter na prova. É óbvio que quem está acostumado a fazer Caixa, Banco do Brasil, sabe qual é o número de linhas que sempre aparece. A novidade é que no CNU tudo era novo. Mas a gente sabia que no bloco 8 ia ser de 30 linhas, ia ser aquele mesmo padrão que sempre se fez, o cara não inventar a roda. Legal? O problema é a novidade do 1 ao 7, que era discursiva, que era outra coisa. Agora, presta atenção. Adequação ao tema proposto. Você vê que isso aqui é recorte e cola que eles fizeram, porque é tudo sempre igual. É adequação ao tema proposto lá no bloco 8, você vai ver. O que diz lá? Adequação ao tema proposto, se você respondeu aquilo, escreveu sobre aquilo que está pedido na frase temática. Adequação ao tipo de texto solicitado, quer dizer, tem que ser uma estrutura dissertativa argumentativa, começo, meio e fim. Emprego apropriado de mecanismo de coesão, aí eles estão usando
as mesmas coisas que o Enem usa, né, de referenciação e sequenciação, né? Além disso, em função disso, inicialmente, em segundo lugar, em primeiro lugar, em segundo lugar, né? Que todo mundo decorou esses elementos coesivos, então você tem que tirar a nota máxima aqui na coesão. Capacidade de selecionar, a mesma coisa que o Enem usa lá, selecionar, organizar, relacionar de forma coerente, pertinente o tema proposto. Aqui é a argumentação, que é a parte mais chata de corrigir, porque é mais subjetiva, se você argumentou corretamente ou não argumentou. Quer dizer, é a argumentação, você tem que ter uma tese, um ponto de vista, e tem que defender essa tese por meio de argumentos, né? E a letra E é o pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Então aí entra a parafernália da gramática, né, gente? Ortografia, vírgula, a morfossintaxe toda, regência, concordância, toda a parafernália da gramática. Legal? Bom, mas não traz aqui quanto que é cada um deles. E aí vem a minha briga, né? Porque se aqui estabelece as regras do jogo, aqui tinha que estar claro, não é? Quanto que vale cada um, por exemplo. E o erro de gramática, quanto que desconta cada um? Tem editais que trazem isso. Então, esses editais aqui, da Sesgran-Hill e da maior parte, né, eles não são muito esclarecedores, não. Mas, de qualquer maneira, você tem os 5 critérios ali. Entenderam? A redação deverá ser feita com caneta esferográfica, tinta preta, transparente, né? Agora, olha lá, presta atenção agora. Será 7135. Será atribuída a nota 0 à redação do candidato que fugir ao tipo de texto em prosa dissertativa argumentativa. Fugir ao tema proposto. Óbvio, né? Se tangenciou totalmente o tema proposto, é 0. Né? Se escreveu um texto em poesia, é 0. Se desenhou um treco qualquer lá, engraçadinho, é 0. Não tem discussão, né? Ou então escreveu em espanhol, é 0. Né? Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente em língua portuguesa, apenas com desenhos, números, palavras. Mas tem gente que faz isso? Tem. Palavras soltas. Ou inversos, né? Assinar não pode, ou apresentar qualquer sinal de alguma forma possibilita a identificação do candidato. Então, aí no final da prova o cara bota lá o nome dele, assina o nome dele, 0, nem olha a redação. Legal? Escrever a lápis, né? Só um cara que nunca fez concurso público para escrever a lápis, né? Parte ou a sua totalidade. Não aparece, portanto, aqui o critério de zerar a redação em função do número inferior de linhas estipulado. Não está no edital da Caixa Econômica Federal. Bom, aí a gente vai para o edital do CNU e a gente vai ver que é recorte e cola, é a mesma coisa. Legal? Então vamos pegar o edital do CNU do bloco 8. Legal? O que diz o edital CNU, bloco 8, em relação à nota 0 do candidato? Que fugir ao tipo de texto em prova dissertativo argumentativo. Igual está lá. Ó. Fugir ao tema proposto. Apresentar texto sob forma não articulada de língua portuguesa. Desenhos, números, igual que estava lá. Né? For assinado ou apresentar qualquer sinal de alguma forma possível de identificação. 0. Ou escrita a lápis. É a mesma coisa, gente. Tá? Então, o que você tem aqui? Não consta no edital que se você fizer o número aquém do número de linhas que estava na proposta, você vai zerar a redação. Então, você não pode zerar a redação porque fez com 2 linhas a menos, por exemplo. Isso no bloco 8. Tá claro? Por quê? Porque não está no edital. E porque nunca esteve no edital Sesgran-Hill. Então, não é nenhuma novidade. Sesgran-Hill não fez isso, não faz isso. Legal? Então, ela não zera. Não é? Quanto que você vai perder se fizer quem? Não sabemos. Aí eles vão trazer isso no esqueleto. É o esqueleto que vai determinar, mas não zera. Legal? Bem entendido isso? Então, o que vale é o edital. Resolvido o problema do bloco 8. Então, atenção, candidatos que fizeram 2 linhas a menos. Vocês provavelmente vão perder alguma coisa na nota, óbvio. Né? Agora, vai gerar a redação? Não, por quê? Porque não está no edital. Bem entendido? Agora vamos para o resto da galera que deve estar se perguntando aí, e a gente, prof, do bloco 1 ao 7, vamos ver o que dizem os editais, que é a mesma coisa do bloco 1 ao 7, e o que diz lá do bloco 1 ao 7, ó. Então, será 7127, será eliminado o candidato que obtiver nota 0 na prova discursiva, elaborar uma resposta que não for assinado ou apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilite a sua identificação, obterá nota 0 na questão o candidato que der a resposta a lápis, ou em parte ou em sua totalidade, né? Mesma coisa, e der a resposta com número de linhas
inferior ao mínimo estabelecido ou fugir ao tema proposto. Ora, meus queridos, então está claro aqui, como você percebe no edital, que se você fizer com o número de linhas inferior de 35 a 45, se você fizer com 34, você vai tirar 0 na redação e está eliminado do concurso. Porque está no edital. Ah, mas prof, não constava na prova que poderia, não enfatizaram isso. Gente, a obrigação de ler o edital é do candidato, o ônus é do candidato. Se o edital diz que 0 é porque 0. Agora vamos de novo. Olha só. Primeira aula que aí eu vou dar a aula de redação para vocês. Legal? Primeiro dia de aula de redação para o concurso. A primeira coisa que a gente bota são as regras básicas. E nas regras básicas a gente diz assim, ó, respeite o número de linhas. Então, e nunca se vai fazer um número inferior de linhas. Ou seja, se é de 25, se é de 35 a 45, o sensato é você fazer 40 linhas, em torno de 40 linhas. Por que 40 linhas? Porque o cara que vai ser aprovado vai fazer 40 linhas. É um bom argumento ou não? É isso. Ele é o nosso modelo. Tá vendo o carinha aqui, ó? Tá sentado aqui do meu lado, ó. E aí, Riquinho, bonitinho. Segue o líder, cara. Esse aqui, ó. Tá aqui ele aqui do meu lado, ó. Segue o líder, não é bonito? Quantas linhas você fez, então, né? Eu fiz 40 linhas. Ah, então, 40 linhas. Eu vou seguir o líder, cara. Não inventa a roda. Aí o cidadão faz 33, 32, 34 e vai fazer aquele choro agora, porque, imagina, mas olha só, por causa de uma linha, porque não leu o edital. E porque não está acostumado a fazer prova de concurso público. A primeira coisa que o professor faz quando chega na aula é falar a respeito do número de linhas. Não pode, tem que respeitar o número de linhas, tem que fazer uma letra legível, tem que diferenciar maiúscula de minúscula. Gente, isso é o básico, é o elementar. Legal? Então, lamentavelmente, nós vamos ter candidatos que vão ser excelentes candidatos, que seriam profissionais maravilhosos, quem sabe, mas que infelizmente não atenderam ao que estava no edital. E, lamentavelmente, é isso que vai acontecer com muita gente. Ah, mas eu vou entrar com recurso na justiça. Não vai adiantar. Por quê? Porque está no edital, e o edital é que vai fazer. O que eu sempre reclamo nesses concursos públicos é que você não sabe direito aqueles, no caso da CISGRAIL, que são 5 itens ali, você viu, né? Você não sabe direito qual é o peso, por que eles colocam isso só no espelho depois, por que não colocam o peso? Olha, a redação vale 100 pontos, desses 100 pontos a adequação vale tanto, a gramática vale tanto, cada erro de desvio de gramática desconta 0, qualquer coisa. Eles não trazem isso na CISGRAIL e em outras tantas bancas. Então, isso tinha que ser claro. E essa é uma reclamação. Mas até hoje, nunca fui ouvido também em relação a isso. Então, eu acho que essa tentativa, ela não é, ela é, evidentemente, é difícil a gente engolir isso, mas é um dado de realidade. O que traz à tona? Primeiro, você tem que estar preparado convenientemente para fazer um concurso, treinado para fazer. E é muito amadorismo você não atender ao número mínimo de linhas, especialmente se faltou uma linha. Aí é amadorismo, você vai me desculpar, mas você não estava preparado para enfrentar isso, legal? E infelizmente o concurso público é pragmatismo, gente. É um número imenso de pessoas e você vai ser tratado por um número. Então não adianta você contar a sua história. Né? A mesma coisa recurso administrativo. Então eu tenho pegado recursos administrativos, eu imagino mandando para o avaliador corrigir a redação. Eu estudei tanto, não merecia essa nota, o senhor pode reavaliar aí porque a nota está baixa? Não é assim que se faz recurso administrativo. Eu tenho que examinar naqueles 5 itens ali, ó, para quem vai fazer bloco 8, se você respondeu a cada um deles de acordo com o espelho. Então eu vou confrontar, tem que confrontar esses 5 itens com o espelho e com a sua redação, para ver se a nota é justa. Então, a adequação ao tema, o que é? Você tratou do tema assunto que estava lá abordado, se abordou do tema assunto, se apareceu em algum momento do texto tema assunto, você tem que ganhar a nota máxima da adequação. Legal, tem um vídeo que eu explico isso. Beleza? Então, fica atento e entra lá no meu grupinho de WhatsApp para a gente continuar essa discussão. E, antes que eu esqueça, dá um joinha aí, dá um joinha, bate esse sininho, tá aí, ó, marca o sininho aí, cara, te inscreve no canal do prof aí, ajuda o prof a construir essa brincadeira aqui. Beleza? Tamo junto aí, meu povo.